Fala galera, salve torcida tricolor, começando mais uma semana de cobertura aqui no canal do Lessa, finalmente essa data FIFA acabando e começando a semana já de forma muito agitada, porque temos notícias importantes. O Fluminense já tem um novo alvo no mercado e negocia a contratação do atacante Cleison, ex-Bahia, Cuiabá e Corinthians, uma negociação que já está rendendo muita polêmica, não só pela questão da qualidade do Cleison, mas também por uma questão de agressão. Ele teria agredido uma mulher em 2021 e eu vou trazer detalhes aqui para vocês do que aconteceu naquela oportunidade, quando ele ainda estava vestindo a camisa do Cuiabá, e qual foi também a definição da justiça sobre o caso. Também há uma informação dizendo que o Bahia tem interesse na contratação do Keno. Realmente procede isso? Todos os detalhes aqui neste vídeo, num dia que marca a reapresentação do Fluminense também, o primeiro dia de trabalho depois desse final de semana de folga. O Fluminense terá, de início, terá 2 treinos aí para definir o time titular que vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, e temos algumas dúvidas para esse jogo. Já chega deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, muito importante. Conto sempre com a participação de vocês. Se inscreva aí no canal do Lessa, não se esqueça. Se torne membro aqui do canal se você puder. Dessa forma você se torna mais do que já é um patrocinador aqui do canal do Lessa. Agradeço a participação de todos, principalmente quem já é membro, já está lá no grupo exclusivo de WhatsApp para membros aqui. É só você se tornar membro que também vai ter direito a participar desse grupo aqui. A gente está sempre trocando ideia, como já estamos trocando ideia sobre essa questão do Cleison, e eu vou trazer os detalhes aqui para vocês agora. Antes, dá só uma passada lá no XBet. Se você não tiver cadastro na XBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo, eu vou deixar aqui no comentário fixado, só você clicar e utilizar o cupom 1xLessa para ter um bônus exclusivo aqui para os inscritos do canal, e já tem o jogo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. As cotações, as odds, 2,36 a vitória do Fluminense neste momento, hein? Essa odd aí eu acho que vai cair. Então, corre lá, aproveita se você está acreditando nessa vitória aí do Fluminense sobre o Atlético. 2,36 nessa vitória do Flu. Chance dupla aqui, vitória ou empate do Flu, tá pagando 1,38, não tá pagando muito. Mas, se você quiser ser mais cauteloso, também tem essa e muitas outras opções. Dá uma olhada lá para você conferir e já fazer esse palpite de quebra, ainda fortalecendo aqui o canal. Agradeço muito a vocês. Utilize lá o cupom 1xLessa. Bom, galera, vamos lá, né? O Fluminense, de fato, está negociando com o Cleison. Informação que foi publicada primeiro pelo site Netflu. O Fluminense negocia com o Cleison e já é uma negociação, dá para dizer que ela está bem encaminhada, né? Pelos dois lados. É um jogador que, neste momento, ele está defendendo o clube Varen Nagasaki, que é lá da segunda divisão do campeonato japonês. O Cleison, que recentemente ele se destacou mais quando defendeu o Corinthians em 2017, 18 e 19. Depois ele vai para o Bahia em 2020, é emprestado para o Cuiabá e aí segue depois para um clube da Arábia Saudita e posteriormente, no ano passado, para o Nagasaki lá do Japão. E foi no Cuiabá que aconteceu um caso e que acaba agora tomando talvez a posição de destaque nessa negociação, até acima da discussão técnica, se é bom ou não reforço o Cleison. Então eu vou separar aqui as informações. Primeiro, que a gente tem de informação sobre o atleta. Eu não acho o Cleison um jogador horroroso, é um jogador de 28 anos. Eu não acho um jogador horroroso. Numa primeira análise, pelo que eu já vi no Corinthians, apesar de que a passagem no Cuiabá não foi tão boa assim, mas é um jogador que não chega para mudar o patamar do elenco. E eu venho falando para vocês aqui, não adianta a gente esperar isso. O Fluminense investiu no time titular muito bom, com uma folha salarial alta, e não vai conseguir trazer para o banco de reservas jogadores do mesmo nível. São jogadores que, repito, vão chegar sem contrato ou liberados por outros clubes ou por empréstimo. É o caso do Cleison, que tem contrato ainda com a equipe japonesa, mas que negocia, tem contrato até o ano que vem, mas ele negocia uma saída antecipada, apesar de já ter uma proposta de renovação para seguir por lá. Os japoneses querem continuar com o Cleison. Só que, neste momento, a tendência é de que ele volte ao Brasil. Está um tempo fora e gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Então vamos lá, que você está vendo na tela aí o site O Gol.
né, os clubes por onde ele passou. E aí a gente, observando aqui, vamos lá, para os jogos do Cleison. Na temporada 2023, esse ano ele fez 13 jogos, tem 1 gol e 2 assistências. Como vocês podem ver aqui, a setinha vermelha sinaliza quando ele saiu dentro da partida. Ou seja, ele foi titular em praticamente todos os jogos, à exceção desse aqui no dia 17 de maio. Ele fez, aqui está dizendo 2 gols, na verdade, nesse jogo aqui, e 2 assistências. Isso nessa temporada. Aí vamos lá, vamos olhar 2022, quando ele já estava também no futebol japonês. Fez 20 jogos, né? Tem 1, 2, são 2 gols, 2 assistências também. Aqui já foi pelo clube lá da Arábia Saudita, né? O Al Faisal. O primeiro jogo dele pelo Nagasaki foi no dia 6 de agosto do ano passado. Ao todo na temporada, somando a passagem pela equipe da Arábia Saudita, são 20 jogos. Lá ele fez 1 gol e deu uma assistência. Aqui pelo site o gol, tá? Então vamos lá. Depois, 2021. Aí já pelo Cuiabá. Ele tem uma sequência muito grande, titular absoluto também naquela campanha do Cuiabá em 2021. Fez 1, 2, 3 gols com 5 assistências. Não foi uma passagem muito ruim, tá? Foi 39 jogos na temporada. Digo assim, em termos de sequência, né? Tô falando em nível de atuação. Ele jogou o tempo inteiro. Foi titular do Cuiabá, como vocês podem ver aqui. Então é um jogador que ele, para ser reserva, quando a gente pensa em time reserva do Fluminense para esse ano, para essa janela de transferências, é isso, galera. É esse tipo de jogador aqui. Não adianta a gente esperar a gente ter muita expectativa. É um jogador de velocidade, é aquele jogador que tem limitações técnicas, isso é fato. Não é jogador de muitos gols, como vocês estão observando aí. É um jogador de poucos gols. Então ele vai entregar o quê? Muita disposição tática. É um cara que cumpre funções táticas muito importantes. É aquele ponta que volta para marcar, que se dedica, que corre muito, mas não é um fazedor de gols. É um jogador que é uma opção de velocidade que hoje o Fluminense não tem no elenco. Então, mas você fala, Lécio, você acha um bom reforço? Eu não acho um bom reforço, eu não sei como é que ele vai vir no futebol japonês. O que me assusta e o que me deixa assim, mais preocupado, na verdade, é não ter ou não ter identificado um garoto de Xerém que possa fazer essa função, custando muito menos. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Não ter um garoto com capacidade de estar vendo o Isaac hoje, mas muitos o consideram ainda cru, e parece que também é uma visão da comissão técnica, ou qualquer outro garoto que pudesse fazer essa função. E aí o Fluminense tem que ir ao mercado e, pelas condições atuais, vai ter que ir ao mercado buscar esse tipo de contratação. Eu acho o jogador mediano, não acho um jogador não acho ele horroroso, mas também não acho que é um atleta que vai mudar o Fluminense de nível, que vai mudar o elenco, o patamar do elenco. É uma opção que vai vir e vai jogar. Assim, vai ter chance. Se chegar, vai ter chance de jogar para ser um substituto ali do Keno, e ser uma opção de velocidade no segundo tempo das partidas. Tá? Então vamos lá. É como eu falo, não chega a ser surpresa esse tipo de jogador, porque é aquilo que eu tô passando para vocês, que eu venho passando para vocês, e é aquilo que a gente já imaginava. E aí tem a questão da acusação, né? Ele foi acusado por ter agredido uma mulher, ele mais 2 amigos, em 2021, quando ele defendia o Cuiabá. E aí eu achei essa matéria aqui do UOL, que fala o seguinte: a investigação da Polícia Civil de Mato Grosso na denúncia de lesão corporal cometida pelo atacante Cleison a uma jovem de 22 anos na cidade de Cuiabá aponta que o jogador não participou de agressões. Nos últimos dias, as autoridades colheram os depoimentos de todos os envolvidos no episódio ocorrido na madrugada do dia 6 de dezembro. E 6 das 7 versões apresentadas na delegacia da mulher afirmaram que o jogador não cometeu violência contra Daniele Sarte, autora das denúncias. A presença de outro jogador no ocorrido, o meia Rafael Gava, foi descartada. Um dos homens presentes teria se apresentado falsamente como atleta do Cuiabá. Daniele foi internado no dia 7 de dezembro e passou 4 dias no hospital. Além de Daniele, que acusa Cleiton e outros 2 homens de lesão corporal, a polícia colheu os relatos do ex-jogador do Corinthians e de Daniel Pio e Paulo Henrique, os 2 amigos que o acompanhavam naquela noite. As versões das outras 2 mulheres também contratadas pelo trio e do gerente da boate onde os garotos trabalhavam também foram ouvidas.
A Daniela informa que foi agredida por Cleison, Daniel Pio, a quem ele se refere como Rafael Gava e Paulo Henrique, após jogar o boné na cama e irritar um deles. A garota disse que foi imobilizada e teve o braço, pernas, peito e testa cortados com o vidro de uma garrafa quebrada e que não recebeu ajuda de nenhuma das garotas presentes no quarto de hotel. Ela também afirma que ao sair do motel, Ao sair do motel, voltou para o alojamento na boate onde trabalhava, bebeu uma garrafa de cerveja e ingeriu 2 caixas de Rivotril. Em seguida, utilizou o vidro da garrafa para cortar o próprio pescoço. O socorro foi acionado, Daniela foi encaminhada ao hospital de Cuiabá. Aliás, são relatos muito fortes, então já fica o aviso, porque são testemunhos impactantes nesse caso. O que dizem os relatos? Segundo o inquérito policial que o UOL teve acesso, Cleison e os amigos teriam contratado o serviço das 3 profissionais da Boate Cristal, mas Daniela insistia em receber o pagamento antecipado. Logo após breve entreveiro, os 6 seguiram para o motel, onde o programa ocorreu. No momento de receber o pagamento, Daniel, um dos amigos do Cleison, estava resistente em realizar a transferência bancária, a Daniele temendo ser descoberto pela namorada. O pagamento, então, foi realizado em dinheiro, foi conferido por ela, que percebeu a falta de R$100 e reclamou. Quando o restante que faltava foi pago a Daniele, completando R$600, a discussão tomou novas proporções. Ela, reclamando da confusão, teria tirado o boné de Cleison que estava em sua cabeça em Daniel, que demonstrou impaciência com as reclamações da jovem. A partir desse momento, as versões divergem, enquanto Cleison, seus 2 amigos e outras 2 mulheres contratadas dizem que Daniele partiu para cima de Daniel e iniciou as agressões. As outras testemunhas presentes afirmam que o jogador e seus amigos apenas tentaram conter Daniele alterada. Isso é o que a gente tem, tá? De informação da época, beleza? As informações saíram da época. O que a gente tem aqui agora, que é o mais importante, que é a definição da justiça. E foi nisso que o Fluminense se baseou para negociar com o jogador. Ressai dos autos que há relevante controvérsia sobre a existência do fato criminoso supostamente praticado pelos autuados. Depreende-se das declarações e depoimentos constantes do caderno informativo que as partes envolvidas deram versões diferentes e contraditórias sobre a ocorrência. Nessa medida, não há como aferir de forma clara a dinâmica dos fatos, tendo em vista que tanto a vítima quanto os autuados e as testemunhas deram versões divergentes e, em si, antagônicas aos acontecimentos. Cleison Henrique da Silva Vieira e Paulo Henrique da Silva Pedroso, em razão da decadência ocorrida pela não apresentação de queixa-crime no prazo legal, foram absolvidos. Está aqui, ó. Absolvo os autores dos fatos e determina o arquivamento dos autos, por não haver prova da existência de fato na forma requerida. Então, portanto, essa foi a definição sobre o caso. Esse é o parecer final da Justiça sobre o Cleison. Esse caso foi arquivado e ele não foi condenado por esse ato. Tá? Foi nessa decisão que se baseou o Fluminense para negociar com esse jogador. E aí, claro, cada um vai ter uma opinião não só sobre isso, mas também sobre a questão da qualidade dele como atleta, mas é importante trazer as informações corretas aqui, porque, aliás, é minha obrigação, né? A gente está trazendo o que realmente foi relatado pela imprensa na época e também a decisão final da Justiça sobre o caso. Agora, essa é a questão judicial. Tecnicamente, é um jogador que Agora, essa é a questão judicial. Tecnicamente, é um jogador que estava na 2ª divisão do futebol japonês. E aí, quando você vai contratar um jogador que está na 2ª divisão do futebol japonês e que nem lá faz muitos gols, você vai esperar muita coisa? Não dá para esperar muita coisa. Repito, eu não acho um jogador bizarro, horroroso. Eu não acho isso. Acho até que ele saiu daqui certamente devido a esse problema que aconteceu com ele. O Cuiabá rescindiu o contrato, né? E aí depois ele foi negociado. Não foi nem só dispensado por questão técnica, né? Por incapacidade técnica. Foi por tudo que aconteceu. Agora, é um fato. O cara tá há 2 temporadas no futebol japonês e fez aí esses poucos gols que eu mostrei para vocês. Enfim, é mais uma contratação que vai chegar completamente desaprovada e é difícil acreditar que vai mudar alguma coisa a realidade do time. Vamos lá, agora tem uma informação do site Gol dizendo que o Bahia está interessado no Keno, né? O clube comandado pelo Grupo City, essa informação aqui do matéria do Thiago Fernandes, está disposto a fazer uma proposta pelo jogador
na próxima janela. O Bahia demonstrou interesse no Keno. Já foi feita uma consulta pelo Grupo City sobre a situação do jogador. A ideia é pagar algo perto do que o Flu desembolsou pela aquisição do atleta. Ele foi comprado junto ao Atlético por 1 milhão de euros, como a gente sabe, né, mais de 5 milhões de reais na cotação atual. O Keno ainda não deu qualquer sinalização sobre uma eventual transferência, mas já foi informado sobre o interesse do Bahia. Ele tem contrato com o Flu até 2025 e chegou ao clube a pedido do técnico Fernando Diniz. Lembrando que o Keno não tem mais de 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro porque ele estava lesionado, né? Então seria possível uma saída e ele ainda jogar pelo Bahia. Até o momento não chegou nada ao empresário do atleta e também ao jogador, pelo menos. Não sei se o empresário abriu algum tipo de negociação e o Fluminense também, até o momento, não sabe de nada. E não deseja se desfazer do jogador, que é um atleta muito importante, apesar dessa lesão. É um cara que vinha ganhando corpo, que vinha sendo muito importante para o técnico Fernando Diniz. Então vamos aguardar se realmente esse interesse ele vai se transformar em proposta, se ele procede, mas até o momento não há nenhuma negociação em andamento, beleza? Só para fechar, hoje o Fluminense se reapresenta, né, o treino à tarde, agora à tarde, e o técnico Fernando Diniz começa a tirar as primeiras dúvidas em relação ao time que vai enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira, se vai poder contar com o Marcelo, se vai poder contar com o Nino, né? Tem essa dúvida. O Marcelo já vinha trabalhando com o grupo na semana passada. O Nino estava se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele teria que fazer pelo menos um treino, né? Senão não tem condição de jogo. Então a gente vai ter que aguardar para saber em relação a isso. A possibilidade do André jogar vai depender do aproveitamento dele no jogo de amanhã pela seleção brasileira. Mas como informei que o Fluminense conta com ele, já montou uma operação de guerra para o André chegar aqui e ir direto para a Volta Redonda, encontrar a delegação. O Arias vai ser mais difícil, porque ele tende a ter mais minutos em campo, então vai ser mais complicado, mas o André existe uma possibilidade maior, beleza? Ao longo do dia eu volto com mais informações, mais atualizações para vocês aqui no canal do Lessa. Valeu, galera, um abraço, vamos que vamos.